Luís, está a gravar? Tá. Quando quiseres. Olá, sou o Luís Mendonça, ciclista profissional da EFAPEL e não sei mais que te diga. Sim, uma pequena apresentação. Está feito, ok, pronto. Oh, mas eu posso, espera aí, o que é que queres que eu diga mais? Não. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Já viste pela capa quem é que hoje está comigo, quem é o atleta do mês de março, e vamos ficar aqui uma conversa com o Luís, por isso fica por aí, é o vídeo de hoje. Ó Luís, antes de mais, uma mera formalidade, mas muito obrigado por teres aceito o convite logo à primeira obrigado por estás aqui no canal. Sim, e obrigado eu, porque eu adoro falar um bocadinho desta experiência que é o ciclismo e a experiência e a maluqueira que é regressar aos 27 anos, e eu gosto muito de transmitir esta força para muita gente que às vezes tem um objetivo na vida e que deixa escapar o seu objetivo, a sua luta, porque pensa que não é possível. Eu acho que tenho uma história sempre boa para contar, uma mensagem positiva, por isso agradeço vamos começar por aí, que eu acho que é a parte interessante. Eu já te sigo no Facebook há muito tempo, porque eu acho que a determinada altura vi uma reportagem sobre ti e comecei a seguir porque achei a tua história interessantíssima. E começa também um bocadinho por aí. Eu soube isto, e eu vou-te espremer agora, no bom sentido, um bocadinho disso. Tu já estiveste no ciclismo, correto? Sim. Saíste do ciclismo, barman, modelo, tens pinta para isso também. e depois voltas ao ciclismo aos 27 anos. Verdade. Vamos começar pelo início. Como é que o Luís entra no ciclismo quando eras novo? Com que idade é que entraste? Onde é que entraste? Conta-me um bocadinho dessa história. Sim, eu entrei, era um jovem, era júnior primeiro ano, tinha os meus 16, 17 anos e entrei na modalidade porque fiz um BTT na escola e a coisa até correu bem e venci. Curiosamente tinha já gente na minha escola ligada ao ciclismo e ao BTT, puxou-me um bocadinho esse bichinho. E no fundo as coisas foram-se proporcionando. Eu entrei num grupo cicloturista e a primeira montanha que faço eu despenteei logo ali toda a malta, não é? E claro que isso pouco a pouco vais vendo que tens capacidade para conseguir mais e no fundo foi isso que aconteceu. Eu entrei numa equipa na ASC. Estiveste na ASC? Estive na ASC, exatamente. Na estrada? Sim, Júnior, ASC, primeiro e segundo ano ASC, e as coisas foram-se proporcionando e acontecendo. Agora, infelizmente, eu também era um excelente aluno, eu tinha excelentes notas e tinha o capricho de ter boas notas, então essa convivência com o ciclismo e estudos foi quase impossível e tive que optar. Houve a pressão familiar da minha mãe para seguir os estudos. E eu segui os estudos. Já agora seguiste o quê? Mas fisioterapia. Tu és fisioterapeuta? Fisioterapeuta, sim. E tinha o capricho e o gosto de ser bom aluno. Eu tenho um defeito que é defeito de qualidade, nem sei bem, que é um diantro gosto de fazer valer, e eu gostava de ser bom aluno, tinha esse orgulho. E claro, despendia muito tempo ora para os treinos, ora para estudar, e então enverdei pelos estudos. Falhei medicina por pouco. E claro que depois estava na fisioterapia e se calhar vi que não era bem aquilo que eu queria, esse curso que eu queria. Então andei ali um bocadinho despistado, terminei o curso e fui um bocadinho para o mundo da noite, para o mundo dos modelos e das passagens de modelo e etc. Foi uma vida louca, que tive 2 anos, completamente vida louca. Eu trabalhava 4 noites por semana. E bebia muitas 4 noites, muito. E ao fim de 2 anos também começámos a subir umas escadinhas e a ver que se calhar não é o mundo ideal para se estar muitos anos. É assim, depois de 2 anos nessa vida louca, curiosamente e por arte, sei lá de quê, eu vi o Rui Costa ser campeão do mundo. E isso puxou-me algo em mim. Parecia que tinha uma palavra a dizer no ciclismo, eu disse, eu tenho aqui qualquer coisa a mais para dizer no ciclismo. Ficou ali algo, saí de uma maneira que não foi a mais positiva
Eu sabia que tinha qualidades como desportista, eu já no tempo de escola, educação física, eu era excelente aluno, as coisas fluíam bem, se fosse para jogar handball eu jogava bem handball, se fosse para basquete tinha qualidades para basquete, corta-mato escolar, fazia sempre boas posições. Notava que tinha ali uma boa... O desporto dizia-te alguma coisa. Exatamente, e eu não conseguia estar muito tempo parado, eu não conseguia estar bastante tempo parado e então eu disse, eu tenho uma palavra a dizer no ciclismo. Rui Costa foi meu companheiro em júnior no ASC. Eu disse, era o ASC Guilhabreu, eu disse, tenho uma palavra a dizer aqui no ciclismo, algo que não ficou por dizer. E realmente eu regresso, porque eu comecei a dar umas pedaladas, eu estava muito musculado do tempo de ser modelo. Da noite. Eu pesava 80 kg, Quanto é que pesas agora, podes dizer? Sim, eu costumo andar sempre por volta dos 70 kg. 70? Sim, volta a Portugal 68 kg. Temos que ir um bocadinho mais leves para aquelas... Sim. Para aquelas ramo-pernas. E realmente... Mas então, o clique aparece com o facto do Rui ser campeão mundial, não é? Campeão do mundo, exatamente. E ali eu senti que, afinal, aquele colega que era júnior que esteve ao meu lado, foi campeão do mundo. E é possível. E é isto que me fez pensar assim, caramba, eu ainda tenho uma palavra a dizer, tenho 27 anos, é possível. Eu vou entrar numa maluqueira, mas eu se não entrar, mais tarde vou-me arrepender disso. Se a idade é agora, se não for agora, eu vou perder a chance. E foi uma maluqueira mesmo, mas eu na altura regressei e treinava com os meus colegas que eram profissionais na altura. E eu sentia-me bem, eu ia na subida de fora com ele e... Tu nunca, nesse período que foste modelo, que abandonaste o ciclismo completo, não é? Sim. Escola, tu nunca deixaste de pedalar então? Não, houve algum período... Houve 2 anos que eu basicamente não fazia absolutamente nada a não ser musculação. Eu fazia musculação, eu só me preocupava mais com a parte física, também o meu mundo era outro, era um mundo Exatamente. ligado mais à estética, eu ligava muito a isso. Era estar sempre moreno, sempre da pinta. Eu ia a uma Zara e gastava 300, 400 euros. Para manter ali o rigor Para da manter o pinta. fit e a pinta, exatamente. Foi um mundo muito ligado à parte estética, era o meu mundo e era aí que eu ganhava dinheiro, no fundo, e era aí que eu estava dedicado. E posso dizer que estava a tirar frutos daí também. Sim. Era muito facilmente teria ficado nesse mundo e a viver dele agora, atenção, porque realmente não, assim, a idade passa, não é? Mas no mundo da noite há outros locais onde se pode estar, como relações públicas e etc. E eu era bastante bom na relação pública, na influência que tinha em colocar gente dentro da discoteca, etc. Facilmente ainda estaria nesse mundo, como ainda tenho colegas que estão nesse mundo ainda. Há uma coisa que eu te ia perguntar, agora falando nisso, que eu sigo-te há algum tempo na rede social, no Facebook, onde estás mais presente, e vais começar, já agora, fazer aqui um anúncio, ele vai abrir conta no Instagram, na altura que este vídeo sair, já vai estar aqui na descrição do vídeo o link para o Instagram do Luís, por isso estejam atentos. Sigam lá. Não, mas aquilo que eu queria perguntar é, uma coisa que efetivamente, agora, viemos do Algarve e também, curiosamente, estivemos no mesmo hotel e eu apreciei um bocadinho isso, que é, tu és muito à vontade. E aquilo que eu te ia perguntar é, esse à vontade, tu quando entraste no mundo da noite, já o eras? Ou isso também puxou um bocadinho mais para tu seres uma pessoa bastante mais à vontade? És descontraído, és tranquilo? Sim, sou bastante brincalhão e tenho bastante à vontade nas relações com as pessoas e gosto de o ser assim. Curiosamente, eu venho de ser bastante tímido. Eu até entrar no primeiro ano de faculdade, eu era uma pessoa bastante reservada, bastante tímida, tinha muita dificuldade com a interação com outras pessoas. Mas também, no fundo, a faculdade e o mundo noturno deu-me essa à vontade, porque depois, na faculdade, tínhamos que fazer palestras, basicamente para 100 pessoas, 150 pessoas que estivessem à nossa frente. Isso deu-nos alguma à vontade, mas admito que o mundo noturno também me deu outra confiança. E isso é fundamental, e gosto de ser assim, gosto de ser brincalhão, gosto de cumprimentar as pessoas, de brincar com as pessoas. E essa à vontade, no fundo, foi uma característica que ganhei nesse tempo da noite. Por isso, não foi tudo tempo perdido para o ciclismo. Eu acho que também foi tempo ganho, esse mundo noturno, e foi tempo também quando eu entrei, admito que entrei com garra. Eu entrei sem tempo a perder. 27 anos, sentiste que já tinhas perdido ali alguma coisa e entras para tentar compensar o tempo perdido. Sim, eu entro com tudo, entro com garra, entro com motivação, eu entro focado e com outra visão do que é o mundo do trabalho. Entras logo para o Loltano?
Não, eu chego a entrar na SPOL. E tu entras primeiro para a SPOL? Basicamente, sim. E curiosamente, foi a única equipa que me abriu as portas, porque foi difícil. Eu acredito que sim. Bati às portas e ouvi não em todas as equipas, basicamente. E a SPOL foi a equipa que me abriu as portas. Tenho um carinho especial pelo Horácio Barros, enorme, que ele, que as poucas possibilidades que tinha, viu que eu era um atleta que queria muito isto e deu-me umas condições mínimas, mas deu. E eu entrei com tudo, basicamente, entrei sem tempo a perder, porque entrei focado e a saber que tinha que aproveitar a chance e que ia estar, se calhar, menos anos que os outros, e com menos anos para aprender, eu tinha que aprender tudo mais rápido que os outros, e então não tinha tempo a perder. E entrei focadíssimo, com tudo, não facilitava nem um dia, nem um treino, e ainda hoje sigo um bocado essa filosofia, não facilito nem um dia, nem um treino, porque basicamente não tenho tempo a perder. Eu já tenho 34 anos agora, sinto que ainda vou aprendendo. O contrarrelógio no Algarve ainda é uma aprendizagem, ainda não andei tantas vezes na bicicleta de contrarrelógio quanto isso. E há coisas que ainda se aprende, o sprint, ir ao sprint, a melhor colocação. Eu vejo imensos vídeos de sprints no World Tour e etc, para aprender estratégias. Também acho que o ciclista, deve estar sempre a aprender, sempre nesse aspecto, mas eu sinto mais do que os outros. E então entrei focado e acho que essa motivação extra com que entrei, com mais garra ainda. Eu vejo muitos ciclistas que se calhar já estão cansados disto, não sabem outra vida além do ciclismo. Eu já tive vida noturna, eu já sei que é beber à grande, levar com aquele fumo, eu não fumava, mas levar com aquele fumo. Eu via tudo, eu vi droga à minha frente, eu vi acompanhantes de luxo, eu vi todo esse mundo. O mundo da noite. Eu vi todo esse mundo, eu vivi esse mundo, e agora já não preciso desse mundo. Já o vivi, sei que não o quero, e estou extremamente feliz e focado no ciclismo. É isto que eu quero, para já, quero fazer valer. E cada ano conta, cada dia conta. E foi assim, com essa mentalidade, que eu entrei, mas admito que o primeiro ano que entrei foi mais difícil do que eu pensava. Levei um choque bastante grande, pensei que ia entrar mais combativo e não foi assim. Demorou tempo, demorou meses a limar o corpo, perder peso, ser combativo, tudo isso demorou tempo e demorou mais do que eu pensava. Foi um choque. Esse primeiro choque, quando tu entraste, okay, tu entras, é valor. Eu revejo em algumas situações da minha própria vida, eu revejo-me nisso comecei tarde, comecei em desvantagem, mas a garra talvez me dê a vantagem de não ter começado tão cedo. Mas quando tu entras, esse choque não te fez repensar? Não te fez pensar, será que... Sim, sem dúvida. 3 meses depois de eu ter entrado já estava arrependido. Admito. Eu disse, isto está a ser mais difícil do que eu pensava. A primeira prova que eu faço é a prova de abertura com os profissionais aqui em Portugal, que eu estava a correr em Espanha, na SPOL, e realmente o ritmo foi alucinante. O ritmo foi alucinante para as minhas capacidades. Eu disse, estou a anos-luz disto. Estou a anos-luz destes ciclistas. E eu acabo de fazer, acho que 13º nessa chegada, foi uma chegada até positiva, terminava numa subidinha, não me favorecia na altura que eu estava muito pesado. Mas eu disse, eu estou a anos-luz destes ciclistas, o ritmo que eles imprimem corrida fora, eu estou a anos-luz disto, eu vou demorar muito tempo até ser combativo. E pensei seriamente que tinha cometido um grande erro. Só que não desisti, batalhei, já estava metido, eu disse, não, agora vou até ao fim, vou cumprir este ano. E realmente as coisas depois começaram a fluir. No final desse ano eu já estava combativo, já ia às corridas, já estava melhor. Segundo ano de SPOL, já discutia corridas em Espanha, o top 10 já era mais que fluente e as coisas já iam fluindo de uma maneira muito mais positiva. Depois ingresso na Cicasal, realmente aí, em Portugal, os top 10 eram mais que muitos. Era quase qualquer corrida que entrasse, conseguia entrar na disputa, top 10. Não estava na luta direta, mas espreitava sempre ali, já estava ali à espreita. E isso pouco a pouco foi me motivando e fui crescendo, até que o Lolé aposta em mim, com piedade. E aí sim, aí foi o meu grande salto, sem dúvida que aí comecei a crescer como atleta. Já estava com o corpo muito mais limado como ciclista. Demorou muito tempo até perder o excesso de musculatura que trazia. Muito tempo. É melhor ser gordinho e perder a gordura do que ser muito musculado,
que eu ainda agora não faço nada, não faço um abdominal e o pessoal que vê diz assim, se estás com uma forma parece que vais para a volta a Portugal, estou traçado, estou... É do tempo da noite que eu trago. É herança ainda. É herança, exatamente, exatamente. Mas agora sim, sinto-me com o peso ideal, com o físico ideal para ser combativo. Realmente foi um choque enorme. Um choque enorme. Fez-me repensar muita coisa, mas ainda bem que o fiz, ainda bem que arrisquei. Sem dúvida que foi um sonho, que eu fui atrás desse sonho, meio louco. Um sonho muito louco, muito louco. Do sonho, sentes que ainda continuas a ver um sonho? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu ainda me sinto um sub-23, admito. E agora estava na volta ao Algarve e tudo que vinha por acréscimo é positivo, porque eu não tenho experiência, não... Às vezes saem-me as coisas de uma forma positiva, vou a um sprint e sinto-me capaz de ir lá, meter-me num top 10 com aqueles ciclistas, aqueles tubarões, porque eu tenho basicamente 3 voltas ao Algarve, só. Eu tenho 3 voltas a Portugal, só. Eu ainda não sei até que ponto é que eu consigo ir. Eu sinto-me como um sub-23 a sonhar. Cada volta eu sinto-me que sou capaz de ir lá. Acho que estes com 10 anos, 15 anos, que sabem que o patamar deles, se calhar, aquele, não passam dali. Eu ainda nem o meu peso ideal sei. Porque vamos experimentando, vamos vendo, vamos limando. Eu tenho 34 anos, supostamente um ciclista já devia saber tudo isso. Eu não sei, estou há poucos anos aqui, vou fazendo experiências, ver até onde posso ir, até onde não posso ir. Entrar na loucura dos sprints, estudar a melhor estratégia de colocação, por vezes falha isso. No fundo eu tenho ainda sonho como um sub-23 em várias provas e cada prova que eu parto vou com ambição, porque ainda tenho muito esse sonho de um sub-23, que ainda sonha muito. Não sonho ir lá para fora, isso não sonho. Mas achas que aqui dentro ainda tens uma palavra a dizer, ou seja, sentes que aqui dentro ainda não atingiste o auge da tua carreira, ainda está à frente e persegues isso? Sim. Eu posso dizer que pronto, este ano atingi um patamar que jamais pensei atingir, jamais. E a FAPEL dá-me uma oportunidade que jamais, e um contrato que jamais pensei ter. É isso que eu ia dizer, a FAPEL não tem uma oportunidade, eu te duas, tanto quanto eu soube. 2 oportunidades, e de uma maneira que me faz pensar que em 5 anos que venho, 5, 6 anos, realmente atingi um patamar que as coisas é possível. É por isso que as pessoas às vezes prendem-se a um sonho, têm medo de o seguir. E eu arrisquei, 3 meses depois estava arrependido e repensei, e chorei, passou-me tudo pela cabeça, tudo. E realmente pensei, o que é que eu estou a fazer com 27 anos a apostar assim? E agora olho para trás e vejo que tudo compensou de uma maneira muito positiva. Eu digo, e já disse isto várias vezes, ser ciclista neste momento, neste patamar que eu estou, compensa muito mais do que ser fisioterapeuta, muito mais. E as pessoas às vezes têm uma imagem errada do que é o ciclismo nacional. Pensam que, coitadinhos, eles não têm hipóteses financeiras, não têm grandes chances financeiras. O ciclismo português não está assim tão mal quanto se pensa. Isto é uma mensagem que gosto de passar às vezes a alguns jovens que então eu vou aprofundar isso, porque agora vou dizer a minha visão. A minha principal atividade é biomecânica e treino. Eu trabalho com muitos sub-23, que me vão passando por lá. E a imagem que eu construí, por parte das realidades que me chegam, é péssima. No sub-23, obviamente estamos a falar de sub-23. Sim. Tu estás num escalão muito acima, não é? Hoje, até porque, assim, quando se fala em Luís Mendonça, não é? É um escalão acima, tu estás naquilo que são os melhores atletas nacionais, Luís. Tens essa noção. E, portanto, tu, dentro do ciclismo nacional, tu és primeira divisão. Sim. É assim, mas a realidade que se passa na primeira divisão é razoável boa? É bastante... É razoável para bastante boa. Sim. Vive-se razoavelmente bem no ciclismo. Isto a mensagem que eu quero... Não vamos comparar, claro que... A mensagem que eu quero passar, deixa-me só colocar isto, a mensagem que eu quero passar é, os miúdos que hoje estão como sub-23, dizer-lhes assim, vale a pena lutar. Sem dúvida, sem dúvida. Eles podem conseguir um patamar que não conseguem noutra profissão, isso sem sombras de dúvidas. Agora, há aí um conjunto de atletas que são bem compensados por serem ciclistas. Claro que se nós vamos ver os números dos Pro Tour, do mais alto escalão... Liga dos Campeões, não é?
Exatamente. Mas o ciclismo português não está mal, respira-se saúde, sem dúvida. Houve aí momentos que se calhar não estaríamos assim tão bem neste momento. Eu falo por mim, eu não estou bem no ciclismo, compensou todos estes anos que estive a investir no ciclismo e compensa muito mais ser ciclista que fisioterapeuta. Para já, neste momento e pelo menos nestes próximos 2 anos, sem dúvida. Por isso, por vezes custa-me um pouco tanta gente que fala tão mal do ciclismo, que rebaixa tanto o ciclismo, que afasta jovens desta modalidade, que dizem que isto paga-se para correr. Não se paga para correr. Não se paga para correr. Não, admito que a realidade de algumas equipas não seja tão boa assim. Sei de situações que existe precariedade, mas isso como em tudo, se calhar. Como em tudo. Quem é advogado muitas das vezes tem que andar em estágios não remunerados e a lutar por isso. É duro, tem certos ciclistas que não estão tão bem financeiramente, mas existem ciclistas que estão bastante bem financeiramente e compensa, e é uma mensagem que eu gosto de passar aos jovens, é que é possível fazer-se uma boa vida no ciclismo. Sim, sem dúvida que sim. Por vezes custa muito tanta gente que afasta jovens de uma maneira tão errada, a dizer que isto é muito mau, que não há condições, que não é assim. Não sei como é que estão as outras modalidades, além do futebol, não sei como é que estão as outras modalidades, mas na minha perspectiva, o ciclismo é a segunda modalidade a seguir futebol. Eu, na minha perspectiva, penso que sim. Não sei a realidade de outras modalidades, mas... Sabes uma coisa que eu tenho imensa pena? Eu, que até fiz um vídeo sobre isso e é uma batalha que eu travo. Nós, enquanto ciclistas, eu não sou profissional, nem coisa parecida, sou profissional de ciclismo, mas nos bastidores. Eu tenho imensa pena que nós tenhamos tantos praticantes de ciclismo, não é? E que eles não estejam, de alguma forma, afirmados perante uma federação, ou seja, que eles não mostrem que existam. Sim, exatamente. Porque depois nós não nos conseguimos, tu, enquanto profissional, não te consegues representar devidamente perante um Estado português, perante um Parlamento, porque nós sabemos que a nível de futebol, por exemplo, existem cento e muitos federados, mas se formos analisar no que diz respeito a ciclistas, utilizadores da bicicleta inclusive, são meia dúzia de gatos pingados. Quando nós sabemos, quando tu sais para uma estrada, e se eu te disser assim, Luís, quantos é que nós somos em Portugal a pedalar? 20 mil, 30 mil? E tu vais me dizer, tu és louco, nós somos 100 ou 200 mil. Sim, verdade. Provavelmente verdade. A modalidade mais praticada é em Portugal. Sim, basta sair um domingo à estrada e ver a quantidade de gente. Curiosamente, automobilistas já se repararam e alguns protestam contra isso. Mas... falar automobilista, há uma coisa que eu te quero perguntar, ainda bem que falaste nisso. Mudando agora um bocadinho de assunto. Partiram-te um braço. Exatamente. Foi há 2 anos, ou há 3, recorda-me. Foi há 3 anos. Há 3 anos. Estavas-te a preparar para voltar a Portugal. Exatamente. Faltavam 7 dias. Já não foste por causa disso. Já não fui por causa disso. Conta-me a história. Foi uma coisa louca, muito louca. Nós íamos num treino, foi um treino largo, tínhamos 4 horas já nas pernas e estávamos para chegar a casa. E realmente vínhamos tranquilos, uma estrada larguíssima e uma berma super larga. E passa um automobilista sem aviso prévio, sem tocar, muitas vezes eles protestam, barafundam, tocam, mas ali não. E ele vem para cima da gente com o carro, mas impressionante, contudo, e eu estava, na altura lembro-me, estava ao lado do Márcio Barbosa, e fui para cima dele completamente, o carro passou nos resvés, quase me deitava ao chão, e ele cruza mesmo para nos deitar ao chão, uma coisa bárbara, e eu fiquei incrédulo, eu disse, ui, aconteceu qualquer coisa, tipo, ou o automobilista, qualquer coisa que não vai bem, ou irá bêbado, qualquer coisa assim do género. E ele estava-nos à frente, mantém-nos a metros, a protestar, a mandar vir com a gente, e a gente ficou, eu fiquei incrédulo com aquilo. Eu ainda estava a ir um bocado a mim, que aquilo nunca me tinha acontecido e já trazia uns anos de ciclismo. Entretanto, ele vai um pouco à frente, eu tento-lhe tirar a matrícula para a gente fazer queixa na polícia, porque aquilo foi algo assim mesmo surreal. E ele, entretanto, para, porque a casa dele era à frente. E eu confronto e pergunto-lhe qual era a ideia dele, não percebi o objetivo dele, porque na semana anterior tinha-nos falecido um colega de treino na estrada e aquilo ainda estava bastante vivo.
E no fundo, naquela confrontação, vi que era um senhor já com uma certa idade, bastante idade até, e no fundo eu até fiquei um bocado com pena dele. Eu disse, senhor com uma certa idade e assim, algo não vai bem. Entretanto, estamos ali numa troca de palavras, o ambiente acalma, e estamos para vir embora. Estava com mais 3 colegas, que ficam a falar com a mulher dele, com a esposa, que ia também no carro. O senhor segue, vai a casa, vai buscar um bastão, sem aviso prévio, sem ninguém perceber, porque os ânimos já estavam super calmos, e agride um colega meu, o Hugo Nunes, que agora está no Boa Vista, e ele só chama por mim, porque viu aquela situação, falou e chamou-me, e eu olho para trás, não estava a ver que sequer que já tinha sido agredido, porque senão ia mais na defensiva. Ele vem com o bastão para mim e agride-me, eu protejo-me com o braço esquerdo, protejo-me e ele bate-me. E foi logo fratura, logo na altura. Eu trazia o capacete e o capacete foi bem amassado também. Uma coisa louca que agora ainda está em tribunal. Isso ainda não foi resolvido, isso não está Sim, para lá. A justiça leva ao seu tempo. A boa e velha justiça portuguesa. A justiça leva ao seu tempo, mas o caso... Às vezes achamos que a justiça divina é mais rápida. Sim, a justiça leva ao seu tempo, mas está em tribunal e agora está com pedidos de indemnização e aquilo tem que ir para a frente. Que indemnização é que te pode compensar por teres falhado no voltar a Portugal? Nenhuma. Nada compensa o que sofri, o que chorei, porque foi um trauma muito grande. Eu estava nessa época a apostar bastante na volta, abdiquei de ir a bastantes corridas para estar focado na volta e falhei a volta a Portugal, e isso é um risco enorme, porque nós temos contratos de ano a ano. Se falhas o grande objetivo, podes não ter contrato para o ano seguinte. Eu temia por isso. Felizmente ainda tentei regressar, mesmo com o braço em poucas condições, às poucas corridas que havia no final da temporada, e as coisas saíram bem, e consegui renovar contrato, felizmente ainda por números superiores, e nisso agradeço ao Piedade, que sempre apostou em mim, sempre acreditou na minha capacidade. Mas podia ter sido uma coisa feia, podia ter acabado ali a minha carreira. Por isso é que foi assim uma situação bárbara que estamos sujeitos no dia a dia na estrada. Infelizmente. Posso dizer que é todos os dias há uma confusãozinha assim de um condutor que nos passa rente, e todos os dias chegamos a casa, agradecemos por estarmos inteiros, porque esse drama vivemos dia após dia. E eu que ando com miúdos na rua, porque a minha área é formação, e choca-me imenso o que é que as pessoas às vezes fazem a crianças, porque é visível que são crianças, às vezes a rolar em pelotão, e eu exijo que andem de forma ordeira, que é para passar aquela mensagem de que são atletas, estão em formação e para haver ali respeito, mas eu às vezes fico chocado com a atitude que há para com as crianças. E agora vou dizer uma coisa, o que me choca mais é que na maior parte dos casos são mulheres. Assim, que agridem, que tentam de alguma forma agredir o espaço das crianças. E isso é que me choca mais. Curiosamente não tenho sentido essa imagem. Eu tenho sentido que há muita falta de paciência. Curiosamente tenho visto que é mais senhores de idade. Curiosamente tem mais um cuidado extra. Talvez por ter sido agredido por existe uma falta de paciência geral. Com os ciclistas? Sim, geral. E nós temos que saber lidar com isso. Nós somos profissionais, andamos bem encostadinhos à berma, tentamos facilitar, meter 1 a 1 quando o trânsito não pode fluir da melhor maneira, mas ainda assim levamos bastante por tabela, porque muitas vezes estamos em estradas que não passa um carro, estradas larguíssimas, e passa algum sujeito a barafustar, a apitar desde longe, a mandar vir com a gente, uma falta de paciência geral, que nos afeta, e é diário, e digo que é um dos pontos negativos do ciclismo, é ter que passar por isso dia após dia. É algo duro, mas que já estamos habituados, e posso dizer, qualquer dia vou treinar com uma GoPro para filmar as aventuras que a gente passa, porque é alucinante. Sabes que eu aqui atrasado estava a fazer uma entrevista à Raquel Queiroz, foi quando fui filmar a entrevista à Raquel Queiroz, e eu... só por me ter apercebido, eu por acaso não levava a GoPro a filmar, mas tinha dado um vídeo do caraças, porque eu ia morrendo, literalmente ia morrer atropelado ali, e eu apercebi-me foi que o indivíduo vinha a fazer, e comecei a apertá-la para a valeta, e ele passou
sentimos do guiador. Sim, mas vê-se muito esse jogo porque é assim, no fundo nós somos o elo mais fraco. Nós não somos o elo mais fraco, o elo mais fraco é o peão. É verdade, verdade. E somos nós. Sim, mas nós convivemos mais na estrada com os carros. Porque partilhamos a estrada. Partilhamos a mesma estrada. Olha, mas vamos voltar a emoções mais fortes, mas do ponto de vista positivas. Tu começas, voltas à carreira, tarde, não é? E agora vou tocar aqui naquilo que, eu não sei se foi, mas quando te vejo vencer a Volta ao Alentejo, para mim teve um sabor especial, porque quebraste ali um jejum de 10 anos. O último ciclista português a ganhar a Volta ao Alentejo foi o Sérgio Ribeiro, e depois temos ali o Luís Mendonça a dizer: pá, esta porra é nossa, chuta para cá outra vez, não é? Sim. E depois no ano seguinte volta a ser um português, que foi o João. Epá, como é que foi para ti vences a Volta ao Alentejo? Eu é assim... Sensações, emoções... Foi algo que eu nunca imaginava sequer. Eu tinha, na altura, em conversa com colegas de treino, uma brincadeira, nós tínhamos tipo, faz aí uns planos para a temporada, diz aí objetivos. E eu na altura tinha dito, era vencer uma etapa no Alentejo. Era algo assim fora, porque o Alentejo é uma corrida louca, completamente louca. Cada dia é uma clássica, é algo mesmo muito duro, muito agressivo. A qualquer momento... Por causa do terreno ou por causa do calor? Ou tudo? Por causa do vento, por causa de jovens que nos metem o guiador o dia todo, por causa que passas numa localidade super estreita, o pelotão em fila, e quando sai há logo ideias de acelerar e partir o pelotão e nunca mais ninguém encostar. Uma queda pode tirar a classificação geral, um furo. É uma corrida extremamente louca, muito agressiva. São 200 km que vamos totalmente lutar pela posição, a meter guiador, uma corrida muito difícil. E realmente, nesse Alentejo, nós arrancámos e estava um temporal horrível. Chuva, vento. O nosso autocarro, íamos para a partida com o autocarro do Altano, o nosso autocarro de Jadilho abriu. Que tivemos que pôr uns rebites, que aquilo não tínhamos, o teto levantou, só para se ver o temporal que estava. Aquilo mal arrancou, dessa partida real, mal arrancou o quilómetro 0, estava o pelotão todo esfrangalhado, abanico. Aqueles jovens cheios de ideias, cheios de força, jovens talentos, que depois os vemos passados 2 anos a ganhar corridas ao mais alto nível. É uma corrida muito difícil. E eu ter ganho essa corrida foi algo mágico. Foi algo que me provou a mim que é tudo possível. A partir daí comecei a sonhar de uma maneira completamente diferente. Eu nunca contava vencer aquela corrida. E o ano passado fiz segundo. Perdi por 3 segundos. E eu queria muito a dobradinha. Disse, um português agora a fazer a dobradinha. Nunca, já um ciclista, o Barbero, que venceu 2 vezes, fez história. Agora, uma dobradinha assim um ano a seguir ao outro, ia ser algo fantástico. Ou seja, o Alentejo é aquela corrida que me cai bem para as minhas características, mas que se eu pudesse não correr, eu não corria. É algo que me tira. Eu termino a Volta ao Alentejo e normalmente peço ao diretor: olha, um mesito, deixa-me estar a descansar a cabeça, porque o stress é muitíssimo. Não podes facilitar nem um minuto. Concentração total ali. Concentração total. Quando seja, menos... lá se vai a fama dos alentejanos, de pacatos e... não, essa corrida tem tudo menos pacata. É uma corrida louca, completamente louca. Cada dia é uma clássica, é impressionante. Aquilo tanto pode partir de quilómetro 0 como... É incrível. Como é que uma corrida em que lutas todos os quilómetros, são 200 km, lutas 200 km pela posição. E se não estiveres na melhor posição, estás a facilitar no sentido de criar-se uma situação de corrida que tu não estejas na frente e acabou o Alentejo para ti. Vai um grupo na frente, ficas num grupo atrasado, levas 2 minutos, 3, 4, 5, estás fora da corrida. Por isso é uma corrida nesse aspecto muito nervosa. Tenho alguma destreza nesse aspecto de ir lá, colocar-me, etc. E andar sempre bem colocado. Este ano, uma equipa que eu creio que vai ter um papel importante nesse aspecto de manter a posição. É fundamental ter uma boa equipa no Alentejo e penso que nesse aspecto este ano estou mais resguardado. E falta um mês e já estou a piscar o olho à Alentejana a ver se este ano realmente... Se vem a dobradinha, não é seguida, mas o terceiro ano exatamente, com um português. Exatamente. Só por isso já é bom.
Sim, ótimo, ótimo. Prova que o ciclismo português tem valor. Tem valor. Eu, curiosamente, saio algo triste porque desta volta ao Algarve agora, há muita gente que diz assim, então, os portugueses nem lá vão, afinal, os portugueses, que vergonha. Não. As pessoas não têm noção... Se calhar não perceberam o valor do pelotão que estava ali. E a dificuldade que é, porque são ali blocos fortíssimos, equipas fortíssimas. Nós, para ir para o sprint, temos que respeitar aqueles blocos, aquelas linhas que ali estão. Nós, se nos metemos no meio daquelas linhas, estamos a criar problemas para nós próprios, porque eles são muito agressivos. Existem aqueles blocos, aquelas linhas de ciclistas, 6, 7 ciclistas estão ali enfilados, estão 6 equipas ali umas ao lado das outras, e o nosso lugar já é o lugar 40. Já é o lugar 40. Nós entramos... a chegar a Lagos, eu entro a sprintar com eles, eu venho no lugar 25, 30. Tento recuperar, porque é difícil, é difícil. Se te metes ali, às vezes é criar problemas. Porque são pelotões com os ciclistas têm muito traquejo. Muito traquejo. Muita escola, muita manha, muita prova difícil. Exatamente, e é assim, o nosso equipamento não é um equipamento World Tour. Eles olham para ti e quase que dizem, opa, não estejas aqui a estrovar, eles não te conhecem. Eles tiram-te lá, E eles só deixam entrar se nos chamasse Peter Sagan, se calhar há pessoal que diz, então o Peter Sagan não tem equipa e coloca-se lá. Pois, é o Peter Sagan. Eles respeitam-no. E se calhar até é bom para a roda deles, dizem, olha, esta roda é boa. Agora, estar ali, meter ali guiador, é só como a GoPro também a filmar aquilo. Os norte-americanos têm uma expressão, não sei se já ouviste falar, ou se consegue, que é os underdogs. E a expressão underdog significa exatamente isso. É quando um atleta ou uma equipa vem e os outros olham para ele e dizem, este veio aqui para perder. Não é? E às vezes há surpresas agradáveis, não é? Sim. E tu achas que eles olham para... esses pelotões olham para nós assim? Sim. Só para se ter uma ideia, a etapa do Malhão eu fui para a fuga. E estava fugido e cá atrás um pelotão persegue o Tavira. Exatamente. E ao perseguir, contaram-me uma história curiosa no autocarro, em que um estrangeiro diz pelo rádio, do género, lá lhe perguntam quem é que está a perseguir. E o estrangeiro diz, é uma equipa pequena portuguesa. Só para se ver. Disse isto em inglês, foi percebido pelos nossos atletas e achamos uma falta de respeito enorme. É uma pequenita equipa portuguesa que está a puxar. Tipo, são uns coitadinhos que eles vão aí na frente a puxar. Por isso é um bocado a visão que eles têm, não é, da gente, porque é normal, eles também são as equipas World Tour, são os melhores, não é? Os orçamentos diferentes e tudo mais, não é? Exatamente, como é que a gente há de dizer? O respeito impõe-se na estrada e acabámos por impor algum respeito na estrada. Nós fomos lá com atletas a disputar e tivemos lá. Agora, eles veem-nos como uns coitadinhos, então eles metem-nos o guiador de uma maneira diferente, eles pensam que a gente sempre lá vai para estorvar. Então, sai, não estorbes, mas de uma maneira muito agressiva. Claro que isso torna-se difícil, evitar quedas, uma pessoa ir lá, mas evitar a queda, evitar as confusões, tentar respeitá-los nesse sentido, ir lá com ética, com respeito, ir lá, e torna-se tudo difícil, porque é complicado, quase não temos posição, não temos lugar ali. Quase não temos lugar ali. E então ir à luta com eles e começar com essas desvantagens todas, claro que se torna difícil até entrar num top 10. Certamente não seria por falta de capacidade de um ou outro atleta de lá, mas por falta de equipa para meter lá, de posicionamento e de respeito por parte desses World Tour, que eu entendo-os perfeitamente. Eles têm um trabalho a fazer, eles têm que deixar na melhor colocação os seus líderes. Eles querem fazer esse trabalho de uma forma limpa e clara, e tudo que venha ali que eles achem que lhe podem complicar esse trabalho, eles tentam afastar de uma maneira um bocado agressiva, mas é a forma que eles têm de competir. Eles têm um traquejo enorme nesse aspecto, e eles não facilitam de modo nenhum. Cada colocação para cada subida, posso dizer, é como se fosse um sprint, uma escada sprint aqui para Portugal. As colocações para as subidas, podemos vir numa estrada larga, eles enfilam, metem os seus comboios, as suas colocações, o nosso lugar já é de meio pelotão para trás. É muito difícil. É muito tático, muito... É muito difícil. Quando entramos numa subida, muitas das vezes eles já entraram, já têm 500 metros de subida.
quase de uma forma algo exagerada, mas algumas situações sim, Eu posso dizer que no Malhão foi uma etapa que andei fugido e já não trazia grandes... Quantos quilómetros fizeste fugido? Eu estava... Foram cerca de 150, ao quilómetro 150 fomos alcançados, a meio do Malhão. O João Rodrigues estava fugido mais um pouco à frente, e a fuga andou a todo o gás, a todo o vapor. E aí é uma situação que fui alcançado e tínhamos mais umas subidas para fazer, o pelotão vinha enfilado de tal maneira, aí posso garantir, quando o primeiro entrou, já trazia 500 metros à frente, nós entramos atrás. Isso tudo complica, às vezes não é por falta de capacidade, é colocação, é todo um conjunto de situações que muita gente que não vê ciclismo não percebe, mas que era bom entender. Que mesmo num conta-relógio, porque é que faz tanta diferença? Isso é uma das razões pela quais eu quis criar o canal é tentar levar às pessoas que habitualmente não seguem ciclismo e perdem, isto que estás a dizer eu percebo, mas eu percebo porque eu sou técnico, não é? Claro. Mas isto às vezes passa despercebido, que as pessoas pensam muito, os ciclistas têm que ter pernas, e não é só pernas, eu vou dar aqui um exemplo, para quem está a ver e não percebe muito, na subida da Foia, só se sabe do vencedor 100 metros antes, porque até lá, mesmo que eu estava a ver no painel, nem sequer se falava nele, não se tinha percebido que ele estava lá no meio. Sim. Porque ele tinha um colega a trabalhar para ele e a fazer aquilo que se chama o lançamento, não é? Sim. E portanto, as equipas, aqui, para que um atleta consiga vencer, as equipas assumem um papel fundamental, não só na qualidade, mas na organização, de saber como é que a equipa tem que encaixar o atleta ali, no meio do pelotão. Sem dúvida, e esse papel é fundamental, principalmente num pelotão tão agressivo como na Volta ao Algarve, em que a colocação é fundamental. Aqui, se calhar, a correr em Portugal, também estamos num bocado nessa filosofia também de colocação, porque é assim, se entrarmos 500 metros atrás do primeiro, numa subida, nós temos que fazer essa recuperação toda. Nós temos que ir em busca outra vez da cabeça da corrida. Isso é um esforço que nós fazemos desnecessário, ou melhor, que esses melhores do mundo, que já têm uma capacidade fora de série, que já são talentos incríveis, não fazem esse esforço e nós temos que o fazer. E nós temos que ir outra vez à frente da corrida. Posso dizer, por exemplo, no sprint da Vira, quarta etapa da volta, ou neste caso terceira etapa da Volta ao Algarve, estava muito bem colocado a 1,5 km da meta. Tínhamos um topo e eu ia-nos da frente, e ali nos 15 da frente nem tanto. Estava ali com os sprinters que eu via, Christophe, Jacobsen, estava ali tudo. Estou na posição ideal para ir ao sprint. Só que começámos a descer, essas equipas trazem os seus sprinters para a frente, na melhor colocação. Não são os sprinters que fazem esse esforço, tem outros que os rebocam. E então passaram pelos lados e eu que estava no meio passei para trás. E eu então faço o esforço de ir outra vez lateralmente, é tentar buscar a melhor posição, um desgaste acrescido. Chego a uma rotunda, à última rotunda, os primeiros entram rápido, porque conseguem fazer a melhor linha, a melhor trajetória. Nós entramos na confusão, travamos mais, saímos da rotunda, temos que ir a sprintar e buscar aquela velocidade que perdemos. E mais um esforço. E isto tudo pesa. Aquilo que podias estar a guardar para o sprint final, exatamente. Vais gastando só para conseguir... Gastando mais que os outros. Só para tentar ir lá. E quando chega eles, claro que sprintam, depois ouve-se, caramba, os portugueses, afinal, nem para aquecer dão aqui nestas corridas, nestas etapas. Não temos hipótese, sendo assim já estamos com uma desvantagem tão grande em relação a eles, torna-se mesmo difícil. Ou temos a sorte da melhor colocação, que realmente ninguém-nos tira e vamos ali, e passamos nas melhores trajetórias, e realmente conseguimos ir lá fazer qualquer coisita, ou torna-se muito complicado por todos estes fatores, que têm uma influência enorme. Por isso é que se torna tão complicado, além da falta de rodagem, de ser das primeiras corridas do ano, de levarmos 200 km na primeira etapa, na segunda etapa, terceira etapa, todos esses dias com 5 horas de corrida, tudo isso pesa. E claro que já tem ciclistas World Tour com estágios, com corridas já feitas, que vêm com outro andamento, com outros ritmos, e tudo isso acaba por pesar, porque assim, o ciclismo português está num patamar elevadíssimo. Luís, era por acaso uma coisa que eu tive a oportunidade de estar, uma oportunidade
foi a primeira vez que eu tive esta oportunidade e única, e para mim foi apaixonante. Ainda por cima estar na Volta ao Algarve, ou seja, estar dentro de uma das melhores equipas, não é? Estar na Volta ao Algarve, para mim foi um sonho que eu nunca, na verdade, tinha tido. E uma coisa que me admirou imenso, e efetivamente, agora tu tocaste nisso, foi a qualidade do equipamento. Ou seja, as equipas portuguesas atualmente têm caminhões de oficina, têm autocarros de luxo, embora eu não tenha estado dentro do autocarro da FAPEL, mas pela estrutura eu acho que deve ser equivalente, não é? Sim, caminhões, autocarros, staff, que embora muitos deles não sejam profissionalizados na própria equipa, porque ainda não temos estrutura para isso, não é? Sim. Mas são sempre os mesmos, ou seja, funcionam em harmonia. O que é que falta ao pelotão português, e falando no geral, não só de uma equipa, mas o que é que falta ao pelotão português para nós começarmos a ombrear mais com o que se passa na Europa? É assim, nós estamos já num patamar bastante bom, bastante elevado, com umas condições bastante fortes e realmente as coisas evoluíram muito, evoluíram bastante nestes últimos anos e nós estamos cada vez com melhores condições, cada vez um passo à frente e preocupamos-nos muito com essa situação, não só de condições, mas também de imagem. A imagem é muito importante no ciclismo, extremamente importante, e toda a gente já se preocupa um bocadinho com isso, com trabalhar até redes sociais e tudo isso, um patamar sempre a olhar para os melhores do mundo e a não estar tão atrasados assim quanto isso. Agora, falta-nos o dinheiro que tem os Pro Tour. As equipas do World Tour, falta-nos esse dinheiro para ter ainda mais estágios, mais condições, ter uma folga orçamental que nos dê todas essas condições para estar. Eu posso dizer que fiz a pré-temporada aqui no Norte, houve um mês que choveu sempre. E eu treinava... Deixa-me corrigir-te, chove há 3 meses aqui no Norte. Chove e frio. Chove e frio, exatamente. E eu vim agora do Algarve e já sinto aqui o frio nortenho a castigar-me. Já agora deixa-me só fazer aqui um pequeno à parte, que acho que é importante, porque tu falaste há pouco. O Rui Costa, agora a qualidade dos atletas portugueses, e deixa-me só tocar nisto porque eu acho importantíssimo. Nós temos o Rui Costa, tu tocaste nele, que foi um exemplo para ti. E eu acho que o Rui Costa é um exemplo para toda a gente. Ele faz 2 anos seguidos 10º lugar no Mundial. E este último Mundial que nós tivemos foi desumano. Tu, como ciclista, que viste aquilo foi desumano. Foi algo terrível. Só quem passa por aquelas condições, por aquela temperatura tão baixa, por aquela intempérie, pelas estradas completamente alagadas. Termos um atleta pelo 2º ano consecutivo a fazer top 10 num Mundial, que... Eu sei que as pessoas estavam à espera que ele voltasse a ser campeão do mundo. Eu todos os anos estou à espera que um português seja novamente campeão do mundo, não é? Eu torço. Senão também faltava aquela alma lusa se não torcesse por isso. Claro que sim. Mas vê-lo a fazer 10º lugar há 2 anos, 10º lugar o ano passado, nas condições que foram, não é dizer, os portugueses não são grandes, são colossais. Sem dúvida que sim. Atenção que é preciso ter em atenção isto, que há seleções que levam mais atletas que a gente. Exatamente. Partem logo em vantagem, logo por aí. Há pessoas que não têm a noção que há seleções que pelas pontuações que têm direito ao acesso a mais atletas do que a gente. E claro que há países com estruturas potentíssimas, têm atletas muito bem preparados, têm equipas World Tour lá sediadas e etc. São equipas com cultura de ciclismo mais avançado do que a gente, e ainda tem direito a mais atletas, e isto tudo é um handicap para a gente, não é? Que eu só admiro o Rui Costa por aquilo que faz em todos os mundiais. Tem gente que às vezes o critica, é gente que não sabe a dificuldade que é o ciclismo, o patamar elevadíssimo que é, e basta falhar qualquer coisinha. Nós também somos humanos e de vez em quando estamos doentes e não estamos nas melhores condições, e muitas das vezes fazemos tudo direitinho, treinamos bem, descansamos bem e os resultados não surgem. Por algo que não sabemos o porquê. Por isso eu entendo perfeitamente, muitas vezes há uma crise de resultados e o psicológico vai abaixo e etc. E é preciso entender tudo isso, porque somos humanos e as pessoas no seu dia-a-dia também têm momentos que vão abaixo, e imaginamos nós somos atletas, com toda esta pressão de fazer resultados, muitas vezes as coisas não saem.
E é complicado, chegámos à noite e não dormimos a pensar, então, o que é que se passa, o que é que não se passa, sentimos essa pressão. Rui Costa é um ciclista que nos dá essas garantias de estar sempre na disputa. E os mundiais são tão duros, tão difíceis. Eu toquei nele porque acho que devemos valorizar sempre aquilo que efetivamente existe. Sim, e estarem a criticar, um top 10 no mundial é uma coisa do outro mundo. Sim, e por normalmente... causa da questão climatérica, agora foi por causa da questão climatérica. Sim, sem dúvida, exatamente. E às vezes quem mais critica são as pessoas que não estão tão por dentro da modalidade. Só pode criticar, eu costumo dizer que só critica quem não constrói. Exatamente, mas felizmente estamos cada vez mais praticantes da modalidade e pelo menos sabem que é pegar uma bicicleta e sabem que é fazer uma subida e que é as pernas a doer. Pelo menos vão sabendo o que é isso para estarem um bocadinho mais entrosados e perceberem um bocadinho mais antes de criticar. Olha, diz-me uma coisa, o que é que tu ainda sonhas? Começamos por aí. Qual é o teu próximo sonho? Sim, eu tenho um desejo muito, muito grande porque na volta a Portugal de levantar os braços numa etapa. Para já, é esse o objetivo. Ganhares uma etapa na volta a Portugal? Ganhar uma etapa, sim. Tenho-me atravessado aí e já fiz 3 segundos lugares. O ano passado falhei esse objetivo por pouco, aquela chegada a Loures naquela pequena grande subida, que foi feita a grande velocidade. Muitas vezes as imagens de TV não mostram bem a realidade e parece que vamos devagar, mas não vamos de todo, vamos a todo o gás. Falhou ali a vitória, sem dúvida que cansei muito uma vitória na etapa na volta a Portugal. Sei que as equipas também vivem muito disso, vivem da volta a Portugal, porque traz um retorno fantástico. Toda a gente, basicamente... E vê-se que Portugal gosta de ciclismo. Aí é fantástico ver as partidas, as chegadas, a multidão que tem, as audiências que se tem. É assim, Portugal gosta de ciclismo. É pena não passar mais ciclismo na televisão. Isso realmente dói um pouco. Agora, sem dúvida que eu queria muito levantar os braços aí. Nós tivemos, neste momento, e agora vou dizer isto com amargura, nós tivemos a volta ao Algarve. Passou a Eurosport, transmitiu para 85 países. Sim. Tem audiências de milhões. E os nossos jornais cá borram-se por passar 2 ou 3 minutos daquilo. Sim. E a capa de jornal quase que podia ter vencido o Rui Costa a nossa algarvia, que eu aposto que a capa de jornal ia ser ou a lesão de algum jogador de futebol, ou o regresso, ou o penteado. Um penteado novo. Ou um penteado novo, algo assim. Realmente há coisas que na minha cabeça e na minha filosofia não as entendo. Eu passo a vida a tocar nisto, mas nós temos o Tiago Ferreira, foi campeão do mundo de maratonas, né? Ou seja, campeão do mundo. O Rui Costa e o Ivo, eu às vezes troco, mas acho que foi o Ivo que foi campeão do mundo também de pista. Sim, eu peço desculpa ao Ivo e ao Rui se troquei os nomes, mas eu também os troco. Sou fã dos dois. Eu troco os ao vivo. Mas o que eu quero dizer? Nós temos 3 campeões do mundo de ciclismo e nos jornais apareceram rodapés. Quando apareceram? Sim, isso é demasiado triste porque é assim, eu tenho uma maneira de pensar, eu acho que realmente se eles passam ciclismo, o povo adere, o povo conhece e vai gostar, certamente, mas eles não passam de todo, porque é assim, eu estou em casa, agora dá futsal na RTP2 e eu vejo futsal e já sei os nomes de alguns, já sei os clubes que lá estão e acabo por ir intrusando e gostando. Às vezes até estou a fazer zapping, olha, está a dar futsal, vou ver futsal. Porquê? Porque passa na televisão. Agora o que não passa, não é visto, não é lembrado. Eu via a Fórmula 1, acompanhava a Fórmula 1, já não passa na televisão comum, deixei de acompanhar. Era ao domingo, à hora de almoço, e aos sábados a qualificação. Exatamente. E eu torcia por... Era sagrado ver a Fórmula 1. Eu sabia dos primeiros aos últimos, e eu dizia, deixa ver o último, que tempo fez, que tempo não fez, porque eu já sabia mais ou menos, sabia que tempo perdeu o último carro, mais ou menos para o primeiro. Eu tinha um conhecimento vasto na área, porquê? Porque passava, e eu aprendi a gostar. Agora, não passando, claro que é difícil. E eu ainda há pouco tempo tive a falar com ele e disse-lhe, eu conheço o Cândido Barbosa, sou grande fã do Cândido Barbosa,
porque pá, eu não acompanhava a caravana toda da volta a Portugal, não é? Imagina na televisão. Claro que sim. E isso influencia os mais novos, faz claro estar lá, influencia os mais Sou novos. grande fã, por acaso, do Cândido, é aquele ciclista com aquelas características que eu gostava de me aproximar e eu gostava mesmo dos discursos que ele tinha. Era uma pessoa que sempre que falava acrescentava algo, não me relatava a etapa tal e qual como ouvi, a dizer que venceu e levantou os braços, isso eu tinha visto. Agora, acrescentava sempre algo ao que dizia na imprensa e eu gostava bastante, admirava bastante, tanto como atleta como bom falante que era, e é um ciclista que ainda tenho como referência, sem dúvida, que é o Cândido. Por isso, há coisas que não se entende nas imprensas, mas temos que aceitar as realidades, no fundo, infelizmente é assim. Compete-nos a nós fazer alguma coisa e no fundo é o que eu tento fazer aqui também, já que eles não passam ciclismo, eu não me canso de falar de ciclismo e de passar ciclismo, portanto... Sim, sem dúvida, e creio que tentar lutar para que pouco e pouco essas mentalidades vão mudando e vão alterando, para que a gente tenha sempre o nosso espaço, porque acho incrível, é isso que estávamos a falar de início na conversa. Como é que existe tantos praticantes? Quem pratica gosta da modalidade. Quem pratica vai acabar por se entrosar na modalidade. Se eles passam mais, o pessoal vai aderir, certamente vai aderir. É incrível. Vão ter audiência, não é? É incrível ao domingo dar um treininho e ver-se as massas de atletas que passam aos grupos e mais grupos. Há muita gente a praticar ciclismo e não é propriamente um desporto barato. Está longe de ser barato. Está longe de ser barato. E é um handicap, porque há muita gente a praticar. Há muita gente que se associa a este desporto. Por isso, eu acho que isto temos tudo para seguir em frente e para conseguir mais e mais e mais. Vê-se um grão fundo, são sucessos autênticos. 3.000 atletas, é fantástico ver as massas que aderem. Ou seja, temos público. Temos público. Falta investimento por parte da comunicação social. É que os próprios municípios investem, os privados investem, aliás, a tua roupa é prova disso, não é? Sim, falta investimento por parte da comunicação que parece que quer audiências, mas não quer audiências. Só quer audiências do futebol. Não quer as audiências do ciclismo. Sim, faz-me pensar que existem outros motivos, se calhar, por trás, que leva só a falar do futebol, mas isso também sou eu a especular, que sim. Situações que eu não entendo, eu procuro justificações e não as entendo. Mas de facto, basta ver a volta ao Algarve, agentes que tinha a partida de Albufeira, impressionante, as chegadas, um malhão fantástico, repleto. Espetacular. Eu falei eu tive algumas pessoas lá na subida do Malhão, onde eu estava, que me conheceram do canal e que começaram a conversar comigo, e eu obviamente também tirar ali um bocadinho sacanavos da púcara. E muitos deles me disseram que, sendo eles algarvios e indo lá, fãs de ciclismo, indo lá todos os anos, eles disseram que nunca tinham visto aquela estrada tão cheia. Sim, sem dúvida que é arrepiante para quem passa, e nós sentimos isso, não é? O Malhão estava completamente repleto, de gente que vai propositadamente e que não está de ocasião. Isto não é estou a ver aqui uma partida, até estou aqui de ocasião, estou de férias e olha, até calhou de ver, não. Tu terminaste a prova no Malhão e desceste aqueles 4 km de bicicleta. Sim, que eu vi que o vosso autocarro estava cá em baixo. Exatamente. Uma coisa que eu vi também foi que quando eu fui de carro para cima, que eu fui muito antes de vocês chegarem, aquele pessoal foi tudo a pé, ou seja, 4 km a pé. Não foi eu encosto aí o carro que eu vou ficar 5 minutos aqui na berma a ver os ciclistas passar. Não, exatamente. 4 km a pé para cima, tiveram 2 ou 3 horas lá em cima à espera de vos ver passar durante 30 segundos. Verdade. Não é? Para depois fazer mais 4 km para baixo. Ou seja, o fã de ciclismo é um fã muito especial. É muito especial. Exatamente, por isso é que eu demorei tanto tempo a descer o Malhão, porque sempre que qualquer pessoa que me conhecia, eu parava e tinha ali um momentozinho de conversa, por causa disso, é essa admiração que eu tenho pelo fado do ciclismo, que muitas vezes faz sacrifícios que ninguém imagina para estar ali. Eu tenho muito cuidado sempre que chega alguém que gosta da modalidade e que me aborda, precisamente por isso. Eu estive do lado de fora, há poucos anos eu estava no lado de fora, e por isso é que eu tenho tanta atenção para quem gosta de ciclismo, para quem me segue ou etc, porque são sacrifícios que às vezes as pessoas, o médio ciclista às vezes
não tem essa consciência, mas eu procuro que se tenha. E percebes então, enquanto atleta, percebes que é importante dar um bocado de carinho? Sem dúvida. No fundo é isso, é um bocado de carinho às pessoas que te seguem, que te admiram, que foram lá para ver. Eu confesso que tenho mais admiração por quem me admira, porque essa gente não imagina às vezes a força que dá. Eu admito, muitas vezes estou em baixo, estou em baixo e meto uma publicação e recebo aquele carinho todo e disse, tenho que ir, e não é só por mim, é por esta gente toda, porque também tenho dias maus e sem dúvida que essa gente puxa-me para cima de uma maneira que eu só tenho que estar grato. Eu tenho muita gratidão para com essas pessoas que me admiram pelo meu trabalho e que me puxam tanto para cima. No fundo eu tento dar toda a atenção do mundo a essas pessoas, às vezes torna-se um bocado impossível, são muitas mensagens, muitos comentários, mas estou atento e sempre que vejo essas pessoas tento ter ali um momento com elas, porque eu ganho mais com elas do que elas comigo, isso não tenho dúvidas nenhumas. Eu sei de coração cheio e com a moral lá em cima e com garra, porque recebo esse conforto e digo, se essa pessoa perdeu 2 minutos comigo aqui. Tu passas, comecei por falar nisto, tu passas a imagem, aliás, eu acho que falei disto e ainda não tinha as câmaras ligadas, mas tu passas a imagem, a maneira como tu comunicas, fazes de uma forma simples e humilde. E isso chamou-me a atenção logo nas primeiras vezes que eu comecei a seguir. Uma coisa simples, sem peneirices, ou seja, vais ao básico e pões, foi isto assim, e de uma forma simples e humilde, e é isso. Sim. E até te conhecer pessoalmente, não é? Eu tinha aquela ideia, será que isto é muito trabalhado, será que isto não é trabalhado? E depois de te conhecer disse, não o gajo é isto, o gajo é isto, não há cá nem mais nem menos, não se faz passar por nada, é isto, simples e humilde, ponto. Sim, é assim, eu sei de onde vim, não é? Sei de onde vim, sei o que eu ainda há pouco admirava todos os ciclistas quando entrei naquele pelotão, eu dizia, olha aqui o Rui Sousa, olha aqui o Johnny Brandão, e eu agora estou ao lado dele, agora és colega dele. Agora sou o colega dele. Eu lembro-me da prova de abertura, o Rui Sousa passou por mim e disse, olá, tudo bem? E bateu-me nas costas. Disse, o Rui Sousa bateu-me nas costas, disse, olá, tudo bem? E aquilo marcou-me, porque eu segui, ou eu admirava, ou seja, eu sei de onde vim e tento não esquecer isso e tento seguir sempre com esse pensamento, com essa trajetória, porque no fundo continuas a ser a mesma pessoa. Estamos aqui no alto, amanhã podemos estar em baixo, a vida dá muitas voltas e é sempre com isso presente que as pessoas andam e eu tento viver o meu dia a dia. Adianta estar aqui com muitos reis na barriga porque a coisa dá a volta de repente e já estamos em baixo, mas mesmo na minha personalidade não consigo virar as costas a ninguém. Todas as pessoas são especiais. Está a ver o ciclismo, está ali o adepto, eu muitas vezes até vou ter com o adepto, com o fã, porque somos todos iguais, então. Estou aqui nesta posição, amanhã posso já não estar e estou eu na borda da estrada a aplaudir outros, até um miúdo que estava ali na borda vai ser o campeão da manhã, as coisas dão tantas voltas. Luís, eu espero que ainda tenhas muitos anos de ciclismo em cima da bicicleta, pela frente, é isso. Aliás, porque recentemente vemos agora um leque de atletas com 20 anos a ganhar corridas àqueles que eram os grandes campeões. Exatamente. Podemos ver isto de várias formas, podemos ver que a ciência evoluiu e consegue haver aqui um trabalho mais cedo, mais precoce, identificação de talentos para ti, mas também vemos aqui um leque de atletas com 40 anos que continuam ao nível desses miúdos de 20. Ao mais alto nível. Ou seja, caiu aqui um bocadinho o paradigma de dizer assim, aos 30 anos já és velho, tu és a prova que isso não é verdade, tu e muitos outros. Portanto, exatamente. Nós podemos ter uma carreira até aos 40 anos, ao mais alto nível. Sim. E chegar aos 40 anos e dizer assim, eu vou acabar, estou-me aqui a lembrar, por exemplo, do Valverde. Sim, e eu digo outro, o Oscar Sevilha. Por exemplo, como é que mas aquilo que eu quero chegar é, tu amanhã decides que chegou a hora de fechar a porta, aos 40, 41, quando tu decidires, como é que tu te vês a continuar? Vês-te a continuar no ciclismo ou vês-te a pegar naquela que foi a tua formação e dizer assim, ok, chegou a hora de encostar a bicicleta, vou afastar-me da bicicleta, gostavas de manter ligado ao ciclismo? É isso que eu queria... Sim, é assim, neste momento eu tenho uma relação muito boa com o ciclismo e claro que sim, só se num futuro eu ficar bastante amargurado com alguma coisa e dizer eu quero estar longe um bocado. É assim,
a vida é feita de oportunidades e eu neste momento estou a agarrar esta chance e esta oportunidade, é isto que eu quero. Não me penso muito. Ainda não chegaste a esse ponto de... Admito que já tenho aí uma outra situação que já pensei e claro que um plano B, a qualquer momento... Preparar uma... Não é abdicar do que estás a viver agora, mas preparar uma saída suave, como se costuma dizer. Sim, exatamente. Admito que já tenho aí um plano B. Agora, que gostava muito de sempre ficar ligado à modalidade. Neste momento tenho um carinho enorme por esta modalidade, que me deu tanto e que me está a dar tanto, e acho que tem muito para dar também nesse sentido. Acho que o ciclismo necessita de uma mudança de mentalidades, precisa de renovação, precisa de gente jovem, gente que tem uma mentalidade mais aberta, porque penso que é uma das necessidades do ciclismo português, seja essa. Por isso, se eu sentir que sou uma mais-valia, um cargo qualquer a nível de ciclismo, seguirei. Até porque tens uma formação que se enquadra perfeitamente no desporto e no ciclismo. Sim, eu admito que gostava de estar no ciclismo de outra forma, de uma forma mais pensante. Ok. De uma forma mais pensante e ainda mais por dentro, não só como massagista, fisioterapeuta. Mas aproveitar aquilo que também aprendeste. Mais por dentro. Acho que muitas das coisas, há muito para saber. Por exemplo, eu falo, na EFAPEL nós temos nutricionista, nós temos tudo e mais alguma coisa nesse aspecto. Há equipas que nesse aspecto precisavam trabalhar um bocadinho mais, há muita desinformação em muitos aspectos. A nível de treino, creio que também há muitos erros que se cometem ainda de ciclistas portugueses, e eu curiosamente nem plano de treino tenho. Tu não tens plano de treino? Não tenho plano de treino, não treino sem pulsómetro. Sim, mas a tendência é que porque a ciência tome conta do... Aliás, é o que está a acontecer neste momento, a ciência tomar conta do desporto. Sim, exatamente, mas não... Agora, uma questão que eu efetivamente também, eu enquanto treinador defendo, e digo assim, eu preciso do maior número de dados possíveis para acompanhar um treino, para poder avaliar a eficiência do treino. Mas na competição, aquilo que eu realmente peço aos atletas que acompanhem é, esquece tudo o resto, na competição foca-te naquilo que estás a sentir. Sim. Porque é utilizar a tecnologia toda para chegar à competição e utilizar as sensações. O contador, quando terminou a carreira, e veio dizer uma frase, qualquer coisa, como os potenciómetros estão a criar mariquinhas, parece assim uma coisa qualquer, não é? Sim. Por causa daqueles atletas que estão ali, não posso passar disto, e acabam por perder parte da corrida porque não arriscaram. Verdade. Não saíram daquela zona de... Sim, verdade. Eu curiosamente, ainda hoje no treino que a minha malta, falou-se de um caso curioso de um ciclista que teve que trocar de bicicleta para a suplente e então queria trocar os pedais de potência. Sim. Porque... Sem aquilo não conseguia. E não os levou e chegou e disse assim, eu não consigo, eu tenho que me orientar, eu não sei quantas vou, eu vou perdido. Para ir até no pelotão. Sim. Ou seja, nós às vezes focamos-nos tanto nessas situações que perdemos muito. Eu percebo aquilo que foi dito também por esse atleta, mas acho excessivo. Isso é focar-se muito nas tecnologias e perder-se. Agora percebo que num contrarrelógio te guies bem com as potências, que consigas ir a um ritmo mais alto e que vais sempre àquele ritmo ali, sem te perderes na intensidade, sem ires em excesso, nem muito abaixo. Porque tu sabes que consegues 400 watts 20 minutos, tu guias-te muito melhor. Se aparece um topo, muitas vezes a pessoa perde-se e vai aos 600 watts e depois pagas aquilo. Bom, Luís, de qualquer das formas, eu ficava aqui, há muito mais para conversar, havia muito mais para conversar e vamos conversar certamente no futuro, eu vou voltar a incomodar-te, mas por hoje eu acho que vamos ficar por aqui, está bem? Excelente. Eu espero que aí em casa vocês tenham gostado de conhecer aqui um bocadinho mais o Luís. Não se esqueçam, eu volto a dizer, na descrição do vídeo está a página de Facebook do Luís Mendonça, está também a nova página do Instagram. É uma responsabilidade. Ele está-se a rir porque neste precisamente estamos a gravar ainda não existe. mas vai ser feita. É fundamental, por isso. E lá, comecem a seguir o trabalho que ele está a fazer. Vamos desejar que 2020 seja um excelente ano, melhor do que aqueles que tiveste até agora. E eu acho que já tiveste excelentes anos. Sim. E 2020 seja
o melhor até agora e 2021 e por aí fora, enquanto a tua carreira, tu decidires ter essa carreira, ok? Sim, obrigado. É assim, tento marcar a história. Tento marcar a história, eu sei que isto passa e isto acaba, por isso é que cada ano conta, cada dia conta. Viver intensamente. Exatamente, o momento, sem perder oportunidades. É muito essa a minha filosofia, sem perder oportunidades. Por isso, obrigadíssimo. Luís, despede para ali do pessoal que nos está a seguir, que nos está a acompanhar. Obrigado por seguirem e por estarem aí atentos à entrevista. Sem dúvida um momento prazeroso de conversa, onde pude explicar um bocadinho, ainda tinha tanto para contar dos meus sentimentos de ser ciclista profissional e de ter regressado e toda esta loucura. Por isso agradeço esta oportunidade. Obrigado eu, Luís. E que a gente se encontre outra vez para contar, que ainda falta muita coisa por dizer, sem dúvida. Vais utilizar 2020 para reescrever história? Sim. E depois vamos contar novamente essas aventuras. Exatamente, não vão faltar histórias, aventuras e coisas para contar. Realmente é sempre uma boa oportunidade para falar de ciclismo. Por isso, é com orgulho que aqui estou. Gente, quanto a nós, subscreve se não estás subscrito, comenta, segue o Luís, fica por aí e nós vemos no próximo vídeo. Fomos!